frente, eles vão poder ser livres se escolherem viver com Jesus. Por isso nós estamos aqui hoje, porque escolhemos viver com Jesus. E quem escolhe viver com Jesus é livre. Podemos ter um problema aqui, podemos ter uma situação ali, mas não temos mais grilhões nas pernas, nem nas mãos, nem na boca. Somos livres para declarar que Ele é Deus, que Ele é Rei. E o resto é conversa. Amém? Então eu me alegro por estar na casa do Pai, mesmo com todas as dificuldades. Eu sei que há um propósito para todas as coisas. A Bíblia nos diz que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E que há tempo para todas as coisas. Está lá escrito em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para aqueles que andam segundo o propósito de Deus. Como nós andamos debaixo do propósito de Deus. É esperar pelo tempo certo. E hoje vamos falar sobre isso, sobre espera. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos. Um livro muito fixe. A gente pode dizer fixe, não pode? Um livro bonito. No Salmo 40. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. E ainda por cima tem um salmo que é o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Vamos ler o primeiro versículo do Salmo 40. Hoje vamos falar sobre paciência. O Senhor quer nos ministrar sobre paciência. Não sei se alguns de nós andamos impacientes, mas o Senhor quer nos ministrar sobre paciência. Então diz lá no Salmo 40, no verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele, o Senhor, se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Senhor Jesus, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Obrigado porque estás connosco. Obrigado porque nos conduziste na adoração. Obrigado porque estiveste a cear connosco. E te pedimos agora que possas vir tocar nos nossos corações com esta palavra. Possas vir abrir os nossos ouvidos espirituais. Possas vir preparar o nosso coração como uma terra fértil para que esta semente que Tu vais lançar, esta semente de paciência, esta semente de saber esperar no tempo certo pelo Senhor, seja uma semente que não seja levada nem pelo vento, nem pelas aves, nem caia junto às ervas daninhas, nem junto ao terreno pedregoso, mas seja uma semente que caia no coração e que seja regada pelo Teu Espírito Santo, trazendo fruto e fruto que permaneça. Eu oro por mudança de mentalidade nesta manhã, no nosso meio, no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus é bom, então o Senhor hoje nos vem falar sobre esperar e sobre paciência. São duas coisas que a nossa geração desaprendeu. Quando tu falas da nossa geração, não estou a falar da nossa geração de idade, da geração em que o mundo vive atualmente, porque nós temos aqui quem seja muito novinho, como a Cecília, que ainda nem sabe o que são essas coisas de esperar, que não sabe esperar, porque tem que comer na hora certa, não sabe esperar. É o seu corpinho que diz as coisas. Depois temos outros, já não tão novinhos como eu, por exemplo, e não só, mas nós fazemos parte de uma geração em que no mundo se anda numa correria tal, a pressa é para tanta coisa, é o trânsito, é tudo. E nós somos uma geração que está a desaprender de esperar, está a desaprender de ter paciência, porque queremos tudo para amanhã. Por isso é que há quem chama esta geração atual, ou aos mais novos ainda pior, porque antigamente, quem estudou no tempo em que nós estudávamos, a gente quando queríamos saber alguma coisa que não tínhamos todos os livros em casa, fazíamos o quê? Íamos à biblioteca, não era? Tínhamos paciência, estávamos de bico calado, não se podia falar alto na biblioteca, tirávamos uma senha, pedíamos uma enciclopédia, não sei das quantas, e líamos. Hoje em dia eles vão ao teu Google, que lhes diz as coisas em segundos, e eles habituam-se a que é tudo assim, que a gente não tem que semear para colher, porque aquilo é imediato. E isso é complicado, porque depois é por isso que nos chamam essa geração micro-ondas, porque querem tudo pronto, de forma imediata, porque o mundo, que bom que vai proporcionando coisas fáceis, mas depois perde-se outras coisas. Sei lá, por exemplo, antigamente a comida, eu lembro-me, a minha mãe, os meus avós, a comida começava-se a fazer o almoço de domingo às 10 da manhã, que era para aquilo quando chegava ao meio-dia o almoço estava pronto. E o que é que acontecia? O cheirinho entrava pela casa, era ou não era? A gente, se íamos sair, brincar, qualquer coisa, quando a gente voltava, era um cheirinho da comida. Até podia não estar bom, mas o cheirinho estava. E aquilo só o cheirinho já nos alimentava. Porquê? Porque era cozinhado com calma, com carinho, com tempo e com paciência. Era assim. E hoje em dia pega-se num congelado, põe-se no micro-ondas, 2 minutos ou 3, está uma refeição pronta. A verdade é que está. A verdade é que a gente come, eu não, tento evitar, por todas as razões e mais algumas, mas não tem nada a ver, nem o sabor, nem a qualidade, com uma refeição preparada da forma tradicional. E espiritualmente falando, não é diferente. Nós hoje, que bom, eu também tenho no meu telefone, tenho umas 8 ou 9 Bíblias diferentes e todas elas eu recebo diariamente um versículo para ler,
Mas se nós nos rendermos apenas a isto, nós gastamos minutos ou segundos com Deus diariamente. E não podemos ser, espiritualmente, não podemos ser um micro-ondas. Temos que ser um fogão tradicional. Temos que ter tempo com Jesus, porque senão nós achamos que é tudo na hora. E como nós pedimos na hora e achamos que estamos ali, achamos o quê? Que Deus nos vai responder na hora. E a Bíblia ensina-nos que há dois tempos diferentes. Há o tempo Logos, que é o nosso tempo humano, que é a forma como nós contamos o tempo, e há o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E isto é inquestionável. Deus faz as coisas no seu tempo, quando é o melhor para nós. Não é porque eu peço muito ou porque... Não, é porque é o tempo certo. Não é porque Deus se esqueceu de nada. E às vezes nós até como pedimos hoje, peço amanhã e não tenho nada, achamos o quê? Deus esqueceu-se de mim. Deus não me está a ouvir. Mas ouviu aquele irmão. Sabes há quanto tempo aquele irmão estava a orar? A gente não sabe. A gente só vê que o irmão já teve o resultado. Só vemos que Deus já respondeu. Não vemos que para nós ainda não houve. E às vezes vem o quê? Como estamos a tornar-nos uma geração micro-ondas, nós colocamos no nosso coração esse medo. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não me está a ouvir? Deixa-me garantir-te uma coisa. Deus não tem falta de memória, amém? Deus não é amnésico, Deus não é bipolar, Deus não se esquece de uma promessa que faz, nem de uma aliança que faz. E todos nós temos uma aliança com Deus, amém? No dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor faz uma aliança connosco, uma aliança para a eternidade, uma aliança em que Ele diz que cuida de nós, que ora por nós, que intercede por nós. E isso é importante, a Bíblia garante-nos isso. E nós vamos ver isso hoje também nesta ministração. Este Salmo 40, que nós lemos agora, esta primeira passagem, é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. É um salmo em que, no momento da aflição, ele diz que Deus ouviu o seu clamor, porque ele esperou com paciência e pediu socorro. Não foi pedir ao vizinho do lado, foi pedir socorro a Deus. E quando ele pediu socorro, Deus ouviu. Então o que nós percebemos aqui é que Deus ouve o nosso clamor no tempo da aflição. Quando tu estás aflito, quando eu estou aflito, Deus ouve o nosso clamor. Eu já tive, ia dizer infelizmente, mas não vou, eu já tive várias situações de desespero em que o clamor sai quase em forma de grito mesmo. Porque é o desespero, a gente está a ver as coisas a acontecerem de uma forma irreversível. E a verdade é que Deus ouve o clamor e Deus responde ao nosso clamor. Claro que há coisas que podem esperar e há outras quando é uma vida que está em jogo, não pode esperar. E Deus respondeu sempre que houve um momento desses de aflição e de socorro. Eu tenho a certeza que eu não sou o único a poder dizer isto. Tenho a certeza que alguns de vós já passaram por uma situação em que o clamor foi ouvido. Então, nós sabemos que devemos esperar com paciência no Senhor. E o que Davi nos diz aqui é exatamente isso. Só que esperar com paciência no Senhor fala-nos de algo muito mais abrangente na vida de Davi. Porque a vida de Davi foi uma vida complicada e atribulada. Nós conhecemos a história de Davi. Davi era um jovem. E um dia o profeta Samuel entra na casa do pai de Davi, Jessé, e diz: eu quero ver os teus filhos, porque um deles vai ter uma palavra de Deus para ele. E Jessé começou a chamar o mais velho, que era alto e formoso, o outro. Vieram todos. E Davi estava lá no curral a varrer, a cuidar do coisa. E Jessé nem se lembrou que havia o Davi. Que a gente às vezes não se lembra dos que estão ao nosso lado, porque era o mais novo, porque achava que ainda era uma criança. E não se lembrou deles, achou que a palavra de Deus para alguém ia ser rei. Era um dos mais velhos, um que já lutava, que já fazia isto, que já fazia aquilo. E a verdade é que Samuel disse: mas não há mais ninguém. É que não é nenhum destes. Parece a história da Cinderela, não é? À procura do pezinho da Cinderela. Não havia mais ninguém, porque estava escondido. E aquele também estava no curral. Era alguém que não ligavam. E era esse que Deus escolheu. Portanto, se tu às vezes pensas que ninguém te liga, Deus escolheu-te um dia. Deus escolheu-te um dia para fazer a diferença na tua vida e para tu fazer a diferença na vida de outros. E Davi, nesta altura, recebeu uma palavra profética. Um jovem, um adolescente, uma criança quase, recebe uma palavra profética a dizer: vais ser rei de Israel. Põe-te no lugar de Davi. Havia um rei que era Saúl. E o profeta chega lá e diz: vais ser rei. Qualquer um de nós faria o quê? O pânico. O pânico tomava conta de nós se dissesse que vais ser rei, sabendo que há um rei. Sabes o que é que acontece a seguir? Se o rei não morrer, vai-te matar. Não é preciso ser muito inteligente nem ter um mestrado na NASA. Se o rei está vivo e o outro diz que eu sou rei, ele como criança deve ter percebido isso. Mas mais do que a palavra, ele foi ungido ali já. O profeta ungiu ali como o futuro rei de Israel perante os seus irmãos. Portanto, quando ele recebeu esta palavra, ele percebeu: a minha vida vai mudar. E o que nós percebemos ao ler a Bíblia é que a vida dele mudou, mas não mudou, porque ele não quis fazer nada antes do tempo. Ele esperou. E a verdade é que nós percebemos que ele, quando recebeu esta palavra, ele aprendeu a esperar com paciência até que chegasse o momento. E depois teve a perseguição de Saúl, que todos
todos nós conhecemos, mas demorou entre 15 a 20 anos, segundo os historiadores, até que essa palavra se cumprisse. Então pensa, um jovem esperar 15 a 20 anos até que a palavra de Deus que estava sobre a vida dele, que ele não tinha dúvidas, se cumprisse. E ele fez tudo. Ele continuou a ajudar o pai, foi lutar contra o filisteu Golias, lembram-se da história? Ele depois teve que fugir quando Saul começou atrás dele, mas ele nunca fez nada que não devia. E Davi foi ungido 3 vezes, caso não saibas. Foi ungido nesta primeira vez junto dos seus irmãos e do seu pai. Foi ungido uma segunda vez quando estava junto à sua tribo, quando já estava fugido pelo mesmo profeta, a tribo de Judá. Por isso é que diz que Davi era o rei de Judá, já antes de ser rei de Israel, e Jesus é o leão da tribo de Judá, porque vem dessa descendência. E Davi foi ungido uma terceira vez, finalmente ungido rei diante de Israel, para não haver dúvidas que ele era o rei escolhido por Deus. Entretanto, Saul morreu numa batalha, mas Deus já tinha dito, através do profeta, que ele deixava de ser rei. Então, quando nós olhamos para a história de Davi, percebemos que desde o momento em que ele recebe uma palavra profética de Deus, e não é de alguém qualquer, foi um profeta que era de confiança, que deu uma palavra de Deus, ele teve que ter o quê? Um tempo de espera e paciência, um tempo em que não se desiste, o tempo em que ele precisou aprender a esperar. E não deve ter sido fácil. A Bíblia não nos diz os detalhes de como foi a espera, mas percebemos que ele se manteve firme sempre naquilo que o Senhor lhe disse. Mas uma coisa que nós percebemos ao ler a Bíblia é que esta marca da espera não foi só com Davi. Todos os homens e mulheres de Deus que são relevantes, todos tiveram que esperar desde o momento em que Deus diz alguma coisa até ao momento em que se cumpre. Por exemplo, Abraão, que nós conhecemos como o pai da fé, um dos homens mais influentes da Bíblia e do Antigo Testamento, ele recebe da parte de Deus uma palavra que ele iria ter um filho. Ele era estéril e a sua esposa, sua mulher Sara, também era estéril. E a Bíblia nos diz, quando Deus traz esta palavra a Abraão, Abraão tinha 75 anos. Portanto, além de não ter conseguido até ali ter um filho, porque fisicamente não conseguia, naquela altura, mesmo que não fosse estéril, nem ela nem ele, dificilmente, com 75 anos de idade, porque a medicina não era como há hoje, nem a ciência. E o que a Bíblia nos diz é que Deus entrega uma palavra aos 75 anos. Sabem quando é que Isaac, que é o filho da promessa, nasceu? Aos 100. 25. Se Davi demorou 10, 15, 20, Abraão, é só fazer as contas, demorou 25 anos, todos os dias. Se ele tivesse relógio, todos os dias olhava para o relógio. Mais um. Se tiver... A verdade é que ele se manteve firme na promessa. E nós percebemos que é difícil aguentar. Eu não sei se tu esperas que alguma promessa de Deus se cumpra na tua vida, mas se é esse o teu caso, não te esqueças, Deus cumpre as promessas. Deus não fica a dever nada a ninguém. Deus não dá uma palavra a alguém sem que ela aconteça. Quando é uma palavra que vem de Deus, isso acontece. E a verdade é que nós não vemos nenhum homem na Bíblia, não vemos ninguém a ter o cumprimento de uma promessa ali de imediato. Não vemos isso acontecer. Vemos que as coisas demoram. E todos eles tiveram que enfrentar esta jornada de espera como Abraão teve que enfrentar também. Então, se a paciência não é o teu forte, a minha sugestão é que, quando orares ao Senhor a pedir essa promessa ou esse milagre, pede também para o Senhor derramar paciência no teu coração. Porque não vai acontecer de imediato. Quer dizer, eu não sou Deus para dizer isso, mas pela Bíblia nós sabemos que as palavras demoram algum tempo até que se cumpram e já vamos perceber porquê. E a espera pode-nos trazer impaciência, pode-nos trazer ansiedade. Mas quando nós decidimos que Deus está a trabalhar connosco, quando nós percebemos que Deus está a trabalhar connosco, através deste tempo de espera, Deus vai preparando o quê? O nosso coração. Porquê é que Deus muitas vezes faz as coisas prolongar-se? Porque tem que nos preparar. Deixem-me dar-vos um exemplo de quem tem aqui filhos pequenos. Quem tem filhos pequenos, se o vosso filho, por exemplo, o João, os mais pequeninos ainda não, e a Karina, se um dos vossos filhos pedisse para lhe dar uma moto, vocês davam? Não. Porquê? Eles nem de trotinete sabem andar ainda. São pequeninos. Eles podem querer, mas têm que ser preparados como? Aprendendo a andar de trotinete, aprendendo a andar de bicicleta, tirando a carta, tendo juízo na cabecinha, e aí sim, um pai, até às vezes com alguma preocupação que a moto é uma coisa perigosa, pode dar uma moto. Tudo tem o seu tempo. Por exemplo, nós não podemos pegar na Cecília, que é uma bebé de semanas, e dar-lhe uma feijoada. Quer dizer, podemos, mas o seu organismo não aguenta. Então, tudo tem o seu tempo. Então, a espera normalmente é para quê?
para Deus nos preparar, para termos condições para receber o que Ele tem para nós. Que a gente às vezes pede coisas, mas não estamos minimamente preparados. Mas se nós confiarmos em Deus, nós sabemos que a Bíblia nos diz que Deus quer o melhor para nós, então, logicamente, a espera é o melhor para nós. E este princípio da espera de Deus não é para nos contrariar, é porque é a melhor forma de nos preparar mesmo. Só que esperar exige de nós uma atitude correta. O momento de espera exige uma atitude correta. E nós podemos ter duas atitudes enquanto nós esperamos no Senhor. A primeira atitude é aquela pessoa que reclama da vida e da espera. Tipo Calimero, oh não, estão todos contra mim, ó céus, ó terra, nem Deus me ouve, ninguém me ouve, os meus irmãos ninguém me entende. Podemos ter essa atitude que é, Deus não se lembra de mim, Deus só ama o irmão do lado, Deus só ama o irmão do outro lado, a mim Deus não ama. Esta é a atitude que nós podemos ter. A outra atitude é confiar no Senhor e deixar que Ele vá fazendo no tempo dEle, que Ele vá fazendo de forma a poder mudar. A pergunta que o Senhor hoje traz para nós é, qual tem sido a nossa atitude na espera que nós estamos a passar? Nós estamos a confiar no Senhor e a esperar, ou nós estamos a desesperar e entrar em ansiedade e reclamação? Se nós estamos a entrar em ansiedade e reclamação, nós temos que mudar e o Senhor hoje nos chama a essa mudança para poder confiar. Claro que é mais fácil confiar quando nós temos uma coisa que se chama fé. A fé, como a Bíblia nos ensina, é o quê? É a firme certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei, porque o Senhor Jesus me disse. Nós temos fé. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Posso fazer uma pergunta provocatória? Algum de vocês, quando aceitou Jesus, eu não vou falar de mim, algum de vocês, quando aceitou Jesus, nessa noite, foi lá um anjo a casa a levar uma escritura a dizer que o lugar no céu estava garantido? Foi. Então como é que sabem que vão para o céu? Porque temos fé. Acreditamos que o nosso Deus não mente, o nosso Deus não usa palavras vãs, o nosso Deus é um Deus de verdade. Então, se o Senhor nos diz que nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e tivermos uma vida sem pecado, vamos viver a eternidade onde? Com Ele no céu. É pela fé, porque eu não tenho nenhum papel passado. Eu não tenho. Mas eu tenho a certeza absoluta que se eu sair daqui e for atropelado aí por um caminhão na rua, que eu vou ter o Senhor nos portais da glória a chamar-me para entrar. Porquê? Porque eu sei a vida que eu faço e cumprindo a palavra de Deus é pela fé. Então, é essa fé que nos ajuda a esperar. A Bíblia também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, como é que eu alimento a minha fé? Lendo a Bíblia. Ouvindo Jesus a falar comigo através da Bíblia. Em vez de eu desesperar quando estou à espera, eu gasto tempo em oração, eu gasto tempo em leitura da palavra, porque quanto maior é a nossa fé, mais fácil é esperar com paciência no Senhor. Davi era um homem de fé. O Senhor diz na sua palavra que Davi era um homem segundo o seu coração, de fé. Davi fez coisas erradas. Claro que fez, ninguém está a ocultar o que Davi fez. Davi adulterou com Batseba, Davi mandou matar o seu marido. Davi fez montes de coisas erradas, mas quando ele percebeu que tinha cometido o erro, ele se arrependeu e pediu ao Senhor, não retires de mim a alegria da salvação. Nós percebemos, aliás, a semana passada a pastora falou sobre isso, quando ministrou sobre a alegria. Nós percebemos, errar todos nós podemos errar, não devemos, mas somos humanos e às vezes a gente tropeça. Qual é o passo seguinte? Arrependimento e pedir ao Senhor que nos ajude a nunca mais fazer a mesma coisa. Foi isso que Davi fez. E quando nós temos essa fé e temos essa capacidade de esperar com o Senhor, é mais fácil esperarmos pelas promessas de Deus. Abraão esperou 25 anos. É um bom exemplo de fé e paciência. E Abraão fez tudo certo? Não fez. Abraão fez uma coisa que nós às vezes temos tendência a fazer. Sabe, conhecem aquele ditado que é quem se mete por atalhos mete-se em trabalhos? Abraão tentou criar um atalho para curto-circuitar os 25 anos, que foi já que não consigo ter um filho com a minha mulher, porque Deus diz, pai dá, mas Deus nunca mais chega, deve andar nas compras e nunca mais aparece. Em vez de esperar, resolveu ter um filho com uma escrava, que era a Agar. E teve. E o resultado disso é que ainda hoje a descendência de um e a de outro andam em guerra todos os dias. A descendência de Isaac, que é Israel, a descendência de Ismael, que são os ismaelitas, que é o povo árabe, andam em guerra. Porquê? A bênção que estava sobre a linhagem de Abraão é a mesma para os dois. Amém? A bênção de Deus vem sobre a descendência de Isaac e vem sobre a descendência de Ismael, porque a palavra de Deus não diz. Então, quer um, quer outro, tiveram uma descendência numerosa, mas como um sabe que está debaixo dos princípios de Deus e o outro sabe que não está, eles chocam. Por isso é que é aquele ódio visceral. Não é por terras, não é por nada. Podiam-lhes dar aí um continente para um e para o outro. Nenhum ia ficar bem. Porque aquilo é um choque, é uma razão espiritual. Então, nós não devemos usar este exemplo
Não criamos curto-circuitos para a espera. Não, eu tenho esta palavra, eu tenho esta promessa, então vou ganhar tempo. Não penses que ganhes tempo a Deus. Que a gente não se possa armar aí em Usain Bolt a ganhar tempo. Não. Deus faz tudo no seu tempo certo e a gente tem que saber esperar. Porque, como eu disse, há um propósito de Deus por trás de cada tempo de espera. Cada tempo de espera nos ajuda a amadurecer. O tempo de espera ajuda-nos a ganharmos maturidade. E à medida que nós vamos ficando maduros, nós conseguimos entender melhor as coisas. E Deus vai trabalhando em nós por dentro, antes de trabalhar ao nosso redor. Essa é a grande verdade. A espera serve exatamente por isso, para trabalhar o nosso caráter, o nosso interior. Aliás, eu atrevo-me a dizer que o tempo de espera pode ser maior ou menor, consoante a maturidade que nós vamos ganhando. Se eu sou mais maduro, o tempo de espera será menor. Se eu sou menos maduro, Deus tem que trabalhar mais tempo na minha vida. E isso realmente é diferente. E quanto mais eu perceber isso e me apropriar daquilo que Deus tem para mim e me posicionar, mais fácil vai ser. Eu sei que muitos de nós temos palavras de Deus, ou diretamente pela Bíblia, as promessas que o Senhor tem na Bíblia, ou palavras que o Espírito Santo nos entregou, e nós às vezes ficamos na dúvida. Se foi Deus que entregou, espera. O quanto tempo vais esperar, eu não sei dizer, mas espera, porque depende de nós e não de Deus o entregar essa palavra. Depende de mim e de ti, nós estamos preparados. Quando é que vem essa promessa, quando é que vem essa resposta, depende de nós estarmos preparados. Quando é que vem essa resposta, depende de como é que eu vou mudando, como é que eu me vou transformando para estar preparado para aquilo que o Senhor tem para mim. Pensa comigo de uma forma. Nós somos homens e mulheres que temos que ser restaurados por Deus em várias áreas da nossa vida que não estavam boas. Então, enquanto cada uma destas áreas não estiver minimamente preparada para a fase seguinte, Deus não nos vai entregar uma coisa que pode abortar esse crescimento, que pode abortar essa maturidade. E quando nós tentamos antecipar-nos à promessa, chegar lá antes do seu tempo, nós vamos atrapalhar aquilo que Deus tem para nós. Vamos atrapalhar o mover de Deus, porque nós conseguimos atrapalhar o mover de Deus. Amém? Nós conseguimos, quando fazemos coisas erradas, como vimos com Abraão, quando pecamos, e vamos ver um exemplo, que eu vou-vos dar um exemplo daqui a pouco, de alguém que atrapalhou completamente o mover de Deus, para nós não irmos por aí, mas nós temos que perceber isso. Deixa-me dar-vos um exemplo bem prático que nós sabemos e que nós conhecemos, que tem a ver com a mudança ou a transformação, não sei qual é o termo mais correto, da lagarta em borboleta. A lagarta, quando se transforma em borboleta, ela faz o quê? Ela faz um casulo. Todos nós já estudámos isto. Ela vai para um casulo e, nesse casulo, ela sofre um conjunto de transformações físicas para virar uma borboleta. E ela depois faz o quê? Começa, com as suas asas, a furar o casulo para sair. E aqui, há uns anos atrás, eu lembro-me de ter lido isso, houve uma escola, uma experiência que foi feita, e eles fizeram exatamente a experiência de, no mesmo instante, tinham um casulo onde deixaram a borboleta esbracejar e sair ali rapidamente, e outro casulo em que, quando aquilo aconteceu, eles foram lá com uma tesourinha e cortaram um pouquinho o casulo, facilitando a vida à borboleta. O entendimento era esse. Qual foi o resultado? A borboleta que esbracejou, que esteve ali a lutar, saiu e voou. A borboleta a quem se deu uma ajudinha, quando saiu, caiu e não conseguiu voar, porque não estava completamente formada ainda. E depois, qual foi o resultado dessa experiência científica que os professores explicaram aos alunos? É que quando a borboleta está naquela luta para furar, para não sei o quê, o seu corpo desenvolve um enzima que acelera o crescimento de algumas células que são fundamentais para ela conseguir ter as asas. A outra não lutou, não desenvolveu o enzima, não se formou completamente. Ou seja, transpondo isto para a nossa vida, o tempo de espera, quando a gente esbraceja por aí, Deus está a trabalhar no nosso interior, no nosso espírito e na nossa alma, a preparar-nos para aquilo que vai acontecer. Eu não quero ser a borboleta que cai sem voar, eu quero ser aquela que é capaz de fazer aquilo para que foi chamada. Então, eu para fazer isso tenho que aprender o quê? Não devo acelerar o tempo de espera. Se eu acelerar o tempo de espera, não vai correr bem, eu não vou estar pronto. E como eu disse, vou-te dar 2 exemplos na Bíblia de quem acelerou o tempo de espera e correu mal, e de quem não acelerou o tempo de espera e correu bem. Temos vários, eu escolhi 2, que achei que o Senhor mostrou que eram realmente muito importantes. E porquê que é importante nós termos exemplos? Porque quando nós falamos de um caso prático, é mais fácil do que só estar a falar da palavra. Ou não é? A gente conhece a história, pode ir ler a Bíblia, podemos confirmar, o Espírito Santo fala connosco e as coisas fluem muito melhor. Nada como um caso prático. E uma promessa que o Senhor tem para cada um de nós
é que a sua vida em nós não se esgota apenas em nós. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós continua para a nossa descendência. Tudo o que Deus tem para nós, a forma como nós ligamos com as promessas. Lembrem-se disso, não se esgota em nós. Nós não podemos esquecer, há uma descendência física e há uma descendência espiritual que cada um de nós tem, como Abraão tinha. Há uma descendência física, que são os que são diretamente filhos, primos, netos, sobrinhos, e há uma descendência espiritual, que são as pessoas com quem nós nos conectamos e que vão vendo através da nossa vida, a vida de Deus. Então é importante nós não estragarmos a promessa, não atrasarmos através da nossa tentativa de acelerar a promessa, para nós não impactarmos a vida de outros. E eu vou dar já um exemplo de alguém que a sua impaciência impactou a vida de outros. É um homem chamado Moisés. E se calhar está a dizer assim, Moisés, ele fez coisas más que impactou a vida dos outros? Fez. Convencido que estava a fazer bem, fez uma coisa que impactou a vida de outros completamente. E eu vou-te mostrar desde o início, na Bíblia, porque é que isto aconteceu. Mas a impaciência de Moisés fez com que, quando o povo estava escravo no Egito, teve a sua saída atrasada do Egito em 30 anos, por causa da sua impaciência. Mas vamos começar do início. Vamos ver, abra a Bíblia comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro. Gênesis capítulo 15. Vamos ler aqui 3 versículos para perceber uma coisa, uma palavra que Deus está a dar a Abraão. Não tem a ver com Moisés. Deus está a dar, em Gênesis 15, no verso 12, Deus está a dar uma palavra profética para Abraão. Depois de Deus ter falado que a sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu, como as areias da terra, o Senhor dá uma palavra e diz assim, em Gênesis 15, 12, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então, no verso 15, 13, o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Vê bem, Deus acabou de lhe dizer que vais ter uma descendência fantástica que eu vou abençoar. Mas depois diz, mas vão ser escravos. Vai haver um momento da vida deles que vão ser escravos. E depois no verso 14 diz, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Amém. Uma coisa que Deus faz é que Deus nunca nos doura a pílula para a gente ficar contentes. A verdade de Deus, Deus diz, com amor, mas Deus diz. E Deus podia ter dito aqui a Abraão assim, vocês vão lá ficar 400 anos, talvez sem ver televisão, a passar uns tempos difíceis. Não, vocês vão ser escravos. Deus diz ali claramente, isto é o que vai acontecer à tua descendência. Aliás, ele diz que vai para uma terra alheia, e nós sabemos, pela história de José, se lermos a história de José na Bíblia, nós percebemos que o Senhor, para preservar a nação naqueles 7 anos de fome, lembram-se, José teve um sonho dos 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome, e o Egito foi a única nação da terra onde não teve fome, porque eles nos 7 anos de prosperidade, como tiveram esse sonho de José, foram acumulando cereais, foram acumulando, e eles ficaram ricos. E a família de José, é uma história para outra pregação, acabou por ir para lá e ficou lá e foi lá escravizada no Egito por 400 anos. E deixa-me dar-te aqui um pormenor que não tem nada a ver com o que a gente está a falar, mas é importante. Lembram-se quando nós falamos da libertação do povo do Egito, que eu dou sempre uma ênfase muito importante em 2 coisas. Primeiro, que o povo não fugiu do Egito, o povo saiu sem fugir, o povo saiu porque o faraó disse que podiam ir. E segundo, que o povo saiu com riquezas. Eles deram-lhes animais, deram-lhes ouro, deram-lhes prata quando eles saíram. Lembram-se que eu falo sempre isso? Está aqui no verso 14, que a gente leu. Eu castigarei a nação que os escravizar. Depois, eles saíram com muitas riquezas. Quando Deus dá uma palavra, podem fazer o que quiserem, mas ela cumpre-se. Amém? Por isso é que eles saíram com riquezas, porque Deus deixou esta palavra. Deus profetizou isso. E nada acontece por acaso com Deus e com os filhos de Deus. Então, o Senhor faz esta promessa a Abraão. Agora vamos ver o que aconteceu 400 anos depois, lá no livro de Êxodo. Abra a Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos ler o verso 40 e 41. Para confirmarmos que é verdade o que eu estou a dizer. Êxodo 12, 40 e 41. Diz assim no verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos.
430. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, quanto tempo ficou o povo no Egito? 430. Quanto tempo é que Deus disse que eles iam ficar? 400. Ora, o povo ficou 30 anos a mais. Será que Deus se enganou na profecia? Claro que não. O povo saiu. O povo levou as riquezas. Deus não se enganou na profecia. Estes 30 anos de atraso foram por causa do tio Moisés. O tio Moisés fez o que não devia. Tu dizes, não é nenhuma falta de respeito. É brincar um pouquinho com Moisés para aliviar o ambiente. E ele gerou isto. Ele gerou este atraso por causa do quê? Da impaciência dele, do erro que ele cometeu. Nós conhecemos a história de Moisés. O faraó que tipificou o diabo, mandou matar todos os bebés, nós sabemos essa história. A mãe dele colocou-o numa cestinha e ele foi pelas águas até ao palácio. A filha do faraó encontrou Moisés. Até há desenhos animados sobre isto, que é uma forma bastante lúdica de entender. A filha tomou conta dele. Deus faz as coisas de uma forma fantástica. Sabem quem foi a escrava que ajudou a filha do faraó a tomar conta de Moisés? A mãe de Moisés. Portanto, ela mandou, foi a correr para o palácio e quando entregaram um bebê à filha do faraó, a escrava estava lá pronta para quê? Para amamentar e para cuidar. Portanto, ele nunca ficou longe da mãe, na realidade, porque Deus faz as coisas de uma forma linda e maravilhosa. Então, ele foi preparado lá, ele estudou para ser um estadista, porque o faraó preparou, era como se fosse filho da sua filha, era como se fosse neto, preparou para ser alguém importante. E o que é que aconteceu a Moisés? Moisés não era parvo. Aliás, a gente pela Bíblia percebe muito bem que se ele estudou tudo. Então, ele começou a juntar as pecinhas do puzzle e um dia percebeu assim, espera aí, estão a passar 400 anos. Sou eu o homem que vai libertar esta malta. Sou eu aquele que Deus escolheu. Porque ele começou a juntar aquilo tudo. Então, num desses momentos em que ele anda a pensar como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, ele vê o quê? Ele vê egípcios a maltratar um hebreu, que infelizmente era natural, porque uns eram escravos dos outros. Onde há predominância de alguém, há sempre abusos. Infelizmente, a raça humana é assim. E quando ele viu, ele achou o quê? É hoje que começa a libertação. Arregaçou as mangas e matou o egípcio. Pronto. Só que não era aquele o momento. Então, por causa disso, ele teve que fazer o quê? Fugiu para o deserto. E a Bíblia nos diz que ele esteve no deserto 40 anos escondidos, porque o faraó, quando soube, diz, vamos apanhá-lo, vamos matá-lo. Então ele fugiu durante 40 anos no deserto. Pergunta. Uma pergunta para nós pensarmos. Moisés estava errado na identidade e no propósito que ele tinha quando ele achou que ele era o libertador do povo? Não. Não estava nada errado. Como a gente vimos mais à frente, quem é que libertou o povo do Egito? Moisés. Quem é que abriu o Mar Vermelho? Moisés. Quem é que conduziu o povo à Terra Prometida? Moisés. Ele não estava nada errado. Segunda pergunta. Moisés estava certo ou errado em relação ao tempo de promover a libertação? Erradíssimo. Não era naquela hora. Moisés, antes de arregaçar as mangas e decidir matar o egípcio, devia ter perguntado assim, Deus, é hoje? É agora que é para fazer a libertação? Mas ele não fez. Ele convenceu-se que eu sou muito sábio, eu sei tudo, tudo aponta para mim, os sinais, tudo aponta para mim. Então ele tomou uma decisão dele, em vez de tomar uma decisão com base no que Deus lhe dizia. E essa decisão aconteceu porquê? Porque ele não soube esperar pela promessa. Começou com urticária. 400 anos. Foi o que ele disse a Abraão. Está a acontecer. Está quase a acontecer. Estamos a aproximar-nos. É agora, é agora, é agora. E como ele ficou com essa urticária, ele fez o que não devia. E o que é que ele fez? Ele atrasou tudo. Se nós formos à Bíblia, depois se quiserem podem fazer essas continhas, vocês vão conseguir perceber que faltavam, quando Moisés matou o egípcio, faltavam 10 anos para que a promessa se cumprisse. Como ele passou 40 no deserto, o povo ficou 430. Ou seja, por causa de 10 anos, claro que 10 anos é muito tempo, mas eles já tinham estado 390. Para quem já está a 390, 10 não custa nada, é ou não é? Por causa de 10 anos, Moisés atrasou 30. Houve gente que já não foi liberta do Egito, que morreu antes, que não viu a liberdade por causa disso. Portanto, Moisés impactou a vida de pessoas? Sim. Inquestionavelmente é uma das grandes figuras da Bíblia, do Antigo Testamento? Claro que sim. É tão importante que naquele dia em que o Senhor Jesus se transfigura no monte, quem é que aparece ali? Moisés e Elias. Não apareceu mais ninguém junto a Jesus. Portanto, a importância de Moisés é inquestionável, mas também não é inquestionável que ele meteu as mãos pelos pés, se me permitem a expressão, quando decidir pela sua cabeça,
em vez de decidir pela promessa de Deus e esperar pela promessa de Deus. E é isso que é importante nós, cuidado, que a gente não meta as mãos pelos pés, porque estamos cansados de estar à espera da promessa e não vemos aquilo a chegar, porque estamos há muito tempo à espera da promessa, estamos há muito tempo à espera do milagre. A gente tem que ter esse cuidado. E eu vou-te dar o exemplo agora de quem fez exatamente o oposto. Soube esperar pela promessa, sem reclamar, sem dizer isto, sem gemer, antes pelo contrário. E como soube esperar disso, o resultado dessa espera impactou a vida dessas pessoas, impactou a geração do momento, impactou gerações seguintes, impactou a nossa geração inclusiva. E não estou a falar de Jesus, não estou a falar de Maria que soube esperar quando o anjo lhe foi dizer que o Senhor concebeu pela graça um filho em ti, não estou a falar de José, o noivo de Maria, que suportou toda a calúnia com toda a certeza de dizerem isto, aquilo e daquilo outro, quando vêm eles sem ser casados e Maria, a barriga a crescer, porque não há grávida que a barriga não cresça. Amém? Deus podia fazer um milagre, mas Deus não quis. Deus quis tratar o caráter também de José. E José aguentou tudo, firme. Não estou a falar desses. Vou falar de um casal também, mas não vou falar desses. Vou-vos falar de Zacarias e Isabel, que se calhar vocês não sabem quem é, mas alguns talvez saibam. Abre comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos para o Novo Testamento. Capítulo 1. Vamos ler o verso 13, depois vamos ler outros. Vamos começar pelo verso 13. Começamos quando um anjo aparece a Zacarias. E depois a gente vai saltar mais para trás, para o 6 e para o 7, que é para a gente perceber o enquadramento. Então, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no verso 13, diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Nós podemos pensar, isto até parece a história de Moisés, de Abraão. Vamos ler mais para trás um pouquinho para percebermos que tem coisas muito parecidas. Vamos ler o verso 6 e 7, em que o Senhor nos está a falar sobre Zacarias e Isabel. Diz assim no 6, ambos eram justos diante de Deus. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. A Bíblia não diz isto de toda a gente. A Bíblia diz isto de meia dúzia de pessoas que eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Verso 7, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Amém? Então percebemos aqui três coisas muito importantes. Primeiro, eles eram justos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Como eu disse, Deus não diz isto de muita gente. Segundo, Isabel era estéril e como tal não tinham filhos. E terceiro, que os dois tinham idade avançada. Idade avançada é uma forma simpática de dizer na Bíblia que eram velhos. Velhinhos, velhotes, o que quiserem. É a forma simpática que se escolheu para dizer isto. Deixa-me fazer uma pergunta, para cada um de nós pensar um pouquinho. Algum de vocês conhece alguém que quando chega a velhos quer ter filhos? Velhos estamos a falar de 60. Eu estou à vontade que eu tenho 60 anos. Não me considero velho, estou aqui cheio de força e vigor do Senhor, graças a Deus. Mas, estatisticamente, a gente começa a contar não para a pré-primária, mas para a pré-cemitério. Há a pré-primária e há o pré-cemitério. Há uma coisa que é uma verdade indesmentível. Não é espiritualizar. Quem não vai de novo, vai de... Nunca fica cá ninguém para contar a história, graças a Deus. Também não quer ficar. Amém? Mas, no tempo certo. Então, vocês conhecem alguém que tenha 60 anos ou 65 e queira ter filhos? Não. Claro que não. Então, quando no verso 13, que foi o primeiro que nós lemos, diz assim, que a oração deles por um filho foi ouvida, acham que a oração foi quando? A semana passada? Deve ter sido quando eles casaram. E naquela altura casava-se com 15 anos. Então, eles fizeram uma oração que tinha 40 ou 50 anos, pelo menos, e o que é que o Senhor diz? Ouvimos. Deus ouviu a vossa oração. Então, era uma oração que eles fizeram quando casaram, provavelmente há 40, 50 anos. E o que é que nós percebemos aqui deste exemplo de Zacarias e de Isabel? É que, embora eles tivessem, vamos imaginar, 40 anos à espera de uma promessa, eles não murmuraram um único dia, senão não eram justos e irrepreensíveis. Amém? Isto é uma questão de lógica, não é preciso espiritualizar muito. Senão Deus não dizia que eles eram justos e irrepreensíveis. Se calhar já, a partir dos 60, se calhar já nem oravam, porque achavam que não ia acontecer. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Que eles, além de serem justos e irrepreensíveis, serviam o Senhor,
Zacarias era sacerdote do templo. Isabel estava lá a orar, que é o que a Bíblia nos diz, se a gente for ler com o detalhe de Lucas. Então, eles esperaram 40 anos. Moisés foi quantos? 25 e fez a geneira. Não é? Abraão foi 25 e fez a geneira. Moisés não aguentou 10. E eles esperaram 40. 40, firmes e fortes no Senhor, a dizer o quê? Aleluia todos os dias, a dizer glória a Deus todos os dias. É o meu Senhor a quem eu sirvo a minha vida. Eles mantiveram-se ali firmes. E este exemplo é para nós para quê? Porque eles não pararam de servir, não pararam de orar. Então tu e eu não podemos parar de orar se a promessa ainda não chegou. Eu tenho uma promessa sobre a vida do Isaac. Quando o Isaac era um bebezinho de colo, em que uma pessoa profetizou na igreja onde nós estávamos na altura, profetizou sobre a vida dele, que quando ele começasse a falar, ele ia ser um profeta. Eu oro todos os dias para essa profecia. Porque essa pessoa nunca, não era uma pessoa que se armava em profeta, e um dia vira-se para trás, passa a andar e diz, vai ser assim, 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 assim. Portanto, eu creio que aquilo foi de Deus. Eu vejo isso hoje, não, já lá vão 14 anos. Estou longe dos 40, mas até ao dia que eu cá estiver, vai fazer parte das minhas orações. Eu não desisto. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é aquilo que Deus nos diz que vai acontecer. Se Deus diz, eu faço. Se Deus diz, a gente não pode... Há dias em que a gente tem vontade de dizer assim, epá, nem me falem disso. Claro que há, mas a gente cala a boca, bebe um copo de água. Conhecem o método copo de água? Quando for para murmurar, fazem o quê? Bebe-se um copo de água. Acabou. Esse método serve para tudo. Alguém quer discutir contigo, bebe um copo de água. Ou te engasgas ou acabou a conversa. E o método do copo de água é fantástico. E nesta semana estava a dizer isso a uma pessoa no outro sentido. Ora, a gente pode orar com a boca fechada e cheia de água. Podemos. A verdade é que a gente não pode desistir porque temos uma promessa, temos uma palavra, temos um milagre que pedimos e que não vemos a resposta e a gente desiste disso. Não podemos desistir disso. Temos que ser como como é difícil, Isabel e Zacarias, dá um Isabelias. Temos que ser como Zacarias e Isabel. Temos que orar, temos que servir, temos que não desistir. Eles estavam há 40 anos. Quer dizer, 40 anos estou eu a dizer, se calhar casaram aos 12, já tinham 80, eram 70 anos, não sei, mas mais de 40 eram de certeza e eles não desistiram. Deixa-me dizer, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que cada dia que passa eu estou mais perto da minha promessa chegar, porque já passou um dia. E a nossa perspectiva de vida tem que ser essa. Passou mais um dia fantástico, estou mais perto de chegar lá. Estou mais perto de ver a promessa chegar, estou mais perto de ver o milagre chegar. Sabem, nós podemos ter a perspectiva, eu ainda esta semana estava a ver um post nas redes sociais de um homem, um sábio judeu, que tem palavras muito sábias que eu sigo, porque ele às vezes diz coisas que nos faz acima de tudo parar para pensar, a gente diz, pá, isto é claríssimo. Ele estava a falar sobre sobre aquela perspectiva que a gente às vezes fala do copo cheio e do copo vazio, do copo meio cheio e do copo meio vazio, não é? Que para uns o copo está meio cheio, para outros está meio vazio. Ele diz, a perspectiva do copo meio vazio é uma perspectiva pessimista. A perspectiva do copo meio cheio é uma perspectiva otimista. Mas eu tenho uma perspectiva de Deus. Eu tenho um copo. E há quem não tenha copo. Nem me interessa se está cheio. Eu tenho um copo, então eu oro para que Deus me encha um copo. E é isso que a gente às vezes se esquece. Aquela viúva que não tinha nada que comer em casa, o que é que o profeta lhe disse? Vai e pede vasilhas a toda a gente. E ela pediu vasilhas, teve fé, pediu centenas, dezenas de vasilhas, e ele pegou numa vasilha que tinha umas gotas de azeite e foi deitando, ela foi deitando, e só acabou de encher as dezenas ou centenas de vasilhas quando quê? Quando acabou o azeite físico que havia. Até aí foi Deus que fez o milagre, multiplicou e multiplicou e multiplicou. Então, o importante é nós percebermos o que é que eu tenho. Estou à espera, passou um dia, estou mais próximo. Tenho o quê? Tenho uma boca para orar e declarar. Estou mais próximo da promessa, em vez de ter uma boca para dizer nunca mais vem a minha promessa. Esta é a visão que o Senhor nos quer trazer, que é a visão de Zacarias e de Isabel. Pensa assim uma coisa. Pensa que estás a 5 minutos de receber a promessa e atrasas, porque é naqueles 5 minutos que estragas a tua espera. Era frustrante à brava ou não era? Dá vontade, da gente ir ao espelho e dar a nós próprios. Por 5 minutos eu posso perder a promessa. Por 5 horas, por um dia, por uma semana. A gente não sabe. Então, mas nem é por isso. Isto é eu brincar para nos despertar para uma coisa que é óbvia. Nós não sabemos quando é que nos vai chegar a promessa. Não sabemos quando é que o milagre que a gente chora, que a gente tem pedido, nos vai chegar. Então, se eu perder por causa disso, como Moisés, que perdeu por 10 anos, já viste a frustração? Vai demorar mais tempo. Imagina tu, por um dia,
por um dia que não consegues esperar. Isso atrasa mais 10 anos a tua promessa. Que frustração que vai ser para nós. Então, que a gente possa olhar para este exemplo de Zacarias e de Isabel, que não murmuravam nem reclamavam. Mas isto não é tudo. A forma como eles não murmuraram e reclamaram e tiveram o seu milagre respondido é fantástica. Eu sei que tu vais dizer assim, pastor, mas isto não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu junto-me ao clube. Nada fácil. Não é nada fácil hoje ter um filho que não quis subir para ficar na igreja, que tem vindo sempre e que ficou no carro e que a mãe teve. Nada fácil. Acham que é fácil estar a lidar com tudo o que se passa num tempo em que Deus está presente, e Deus está presente uma vez no nosso meio, amém? O Espírito Santo está aqui a cuidar de nós. Acham que é fácil lidar com isto tudo? Não é, mas eu confio em Deus acima de tudo. É isso que nós temos que fazer, confiar, ser como Zacarias e Isabel. Atenção, Jesus é o nosso exemplo de vida, não é Zacarias nem Isabel, amém? Mas eu estou a puxar para alguém que é mais parecido connosco e que é mais fácil nós entendermos que podemos ser assim também. Porque eles não reclamavam com Deus. 40 anos. Por menos do que isso a gente diz, não vou mais à igreja. Nem quero mais Deus na minha vida. Até parece que Deus muda alguma coisa na vida dele porque eu não quero mais nada com ele. Eu é que me afundo, ele fica na mesma. Nem vou mais à igreja. Nunca mais lá vou. Ok, não vais. Deus deve dizer assim, faz mal, amigo, amanhã eu mando mais 100. Não há problema. Claro que Deus fica triste quando eu tenho uma atitude dessas. Claro que sim. Acham que Deus perde alguma coisa porque eu tenho uma atitude, desculpa a minha expressão, parva? Porque deixei a minha alma tomar conta da minha vida em vez de deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta da minha vida? Não. Mas isto acontece a todos. Já me aconteceu também. A todos nós acontece por vezes. O que é que nós temos que fazer é perceber, espera aí, eu estou a tomar a atitude errada, eu estou a perder tudo aquilo que Deus me deu, eu estou a perder tudo aquilo que Deus tem feito. E Isabel e Zacarias mantiveram-se firmes no Senhor e chegou o dia que a oração foi respondida. Amém? Então repete assim comigo. Vai chegar o dia em que a minha oração vai ser respondida. Amém? Nós temos que gerar isso. Vocês sabem que a nossa boca tem poder. O Senhor nos diz em Deuteronômio que a nossa boca tem poder para amaldiçoar ou para abençoar. Eu escolho a parte da bênção. Então, cada vez que eu, em vez de ficar frustrado com a espera, eu declaro, eu confio no Senhor, eu sei que o dia da minha promessa vai chegar, eu estou a gerar no mundo espiritual aquilo que eu não estou a ver hoje ainda. E as coisas estão a começar a acontecer. As coisas vão brotando. Porquê? Porque a minha fé vai ativando. Quanto tempo teve Daniel preso? Velhinho já. Mas eles tinham medo dele, porque era um homem de Deus. Eles tinham isto, miúfa, como se diz, dele. Era velhinho, mas eles sabiam o que é que ele fazia. Eles viram os 3 amigos dele aí para a fornalha e saírem de lá secos, sem queimaduras, sem nada. Viram estar na caverna com o leão e o leão saiu de lá a fugir. Portanto, eles tinham medo, mesmo velhinho, tinham medo de Daniel. Então prenderam Daniel. A Bíblia nos diz, Daniel orou. E ao fim de 21 dias, vem um anjo e diz, eu demorei mais para trazer a palavra de Deus, que eu tive 21 dias, ele não diz, estive a lutar com um anjo da Pérsia, com um demónio da Pérsia. Porque o inimigo luta para a gente não receber a promessa. Ele tenta criar obstáculos, tenta criar empecilhos em nós, em primeiro lugar, e no que está ao nosso redor. Mas se nós nos mantivermos firmes, com a nossa boca declararmos, eu sei que a promessa vai chegar, eu sei que a promessa vai chegar, eu estou firme, eu estou hoje firme como se fosse o primeiro dia em que eu estou à espera da promessa, que se eu declarar isso, não só o meu coração se enche de vida, como ao meu redor o mundo espiritual começa-se a desvanecer aquilo que é mau e a ficar forte aquilo que é bom. Mas voltando aqui a Isabel e Zacarias, porquê é que achas que Deus demorou 40 anos? Porque tu agora podes estar a pensar assim, e é bem pensado, pensares assim. Então, mas se eles Moisés teve que ser trabalhado no caráter dele, não é? Por isso é que foi para o deserto, para aprender a ter calma e a esperar por Deus. E Moisés só percebeu que estava no tempo de voltar quando viu o quê? Quando viu a sarça arder e a não queimar. Foi preciso ele ter... O sinal que ele não teve antes e que fez a asneira, quando ele viu, ele disse, isto é Deus, só pode ser uma planta que arde e não queima, só pode ser Deus. Aí ele percebeu, está na hora. E aí voltou. Deixa-me contar-te uma coisa sobre Moisés. A consequência de Moisés ter interrompido a promessa não foi só para o povo, que ficou mais 40 anos lá. Foi para ele também. Todos nós conhecemos a Bíblia, penso eu, e no livro de Êxodo nós aprendemos que Moisés era gago, não é? Que ele até dizia, tinha vergonha de falar com o faraó porque era gago, tinha dificuldades no falar. Se vocês forem ler, ou por exemplo, se forem ler Atos 7, o livro de Atos 7, o capítulo 7 do livro de Atos é um capítulo fantástico.
é a pregação que Estevão faz antes de morrer apedrejado. E Estevão, no capítulo 7 de Atos, faz uma retrospectiva desde Abraão até Jesus. E aí podem ver também, mas se quiserem ler em Êxodo também conseguem ler. Vão perceber que a Bíblia nos diz que Moisés, além de ser formoso, estudava no palácio e era um homem de boas palavras. Acho que é mais ou menos assim a frase. Então ele perdeu a facilidade de falar quando foi para o deserto. O facto de estar 40 anos a falar com os coiotes e com os lagartos fez com que ele perdesse a capacidade de falar. Foi a consequência, foi a colheita que ele teve da semeadura que ele fez. Portanto, quando nós atrasamos a promessa de Deus, impacta aos outros e impacta a nossa vida também. E Moisés nunca mais voltou a falar bem até ao dia que foi levado pelo Senhor. Porque criou ali um problema para ele grave. Mas este parênteses só para dizer a importância de nós percebemos as coisas. Mas porquê é que achas que Deus demorou 40 anos a dar um filho a Zacarias? Eu estou com o Isaías, né? A Zacarias e Isabel. Porquê é que achas que demorou 40 anos? Se eles não fizeram nada de errado como Moisés. Porquê é que Deus não respondeu logo? Eu tenho uma teoria, a Bíblia não diz isso, é uma teoria minha, obviamente suportada pela Bíblia. Eu tenho uma teoria que Deus não quis abençoar este casal apenas com um filho de uma forma normal. Quis abençoar de uma forma absolutamente fantástica e espetacular, se me é permitido. Deus não quis apenas dar-lhes um filho, Deus quis dar-lhes um filho. Alguém super especial. E para que isso acontecesse, foi necessário esperar tempo. E porquê? Se fores ler qualquer um dos Evangelhos, o Senhor Jesus diz lá uma coisa muito engraçada no bom sentido, que diz: dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. É Jesus quem diz isto. Não há ninguém maior do que João Batista. Então, o que Deus decidiu, isto é a minha visão, ok? Vocês podem todos ter uma visão diferente, mas é aquilo que eu sinto. O que Deus decidiu foi, quando ouviu a oração deles e viu que passava 1 ano, 2 anos, 3, e eles continuavam ali, irrepreensíveis e justos. Quando Deus viu que eles continuavam a servir no templo, ele como sacerdote, ela como mulher de oração, quando Deus viu isso tudo, Deus pensou assim: eu não vos vou dar apenas um filho, eu vou-vos dar aquele que vai ser o precursor do meu filho Jesus. Eu vou-vos dar aquele que vai preparar o caminho do Messias. E então, para que isso aconteça, vocês vão ter que esperar, porque o meu filho Jesus vai nascer no tempo certo, na hora certa. Isto foi o que o Senhor... A forma de Deus abençoar aquele casal não foi apenas com o filho, foi com o filho que é João Batista. E a Bíblia diz-nos que quando Maria e Isabel eram primas, a Bíblia diz-nos que Isabel engravidou mais cedo, a Bíblia diz-nos que quando Maria foi ter com Isabel, o feto que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, saltou quando chegou Maria, porque percebeu, está ali o Messias. Portanto, tudo o que Deus faz é muito mais à frente do que aquilo que nós podemos querer imaginar ou pensar. Então, é por isso que é preciso esperar o tempo certo, que neste caso foi 40 anos. Podiam ter sido 40 anos, foi uma conta que eu fiz, não sei quantos foram, não é? Foi preciso esperar o tempo certo para que Jesus nascesse, para eles terem um filho. Pergunta, valeu ou não valeu a pena esperar? Para Isabel e Zacarias. Valeu ou não valeu a pena ficar ali firmes? Deus nunca falha, Deus não nos defrauda, Deus não nos engana, Deus não quer tirar nada de nós para Ele, não. Deus só quer que a gente seja aquilo que devemos ser, certos e posicionados. E o que nós vamos descobrir ao longo da nossa caminhada é que é no período de espera que o nosso coração é testado. É quando nós esperamos no Senhor que nós vemos se nós realmente somos firmes ou não. Deixa-me dar-te um exemplo que, com toda a certeza, vais concordar comigo. Quando nós temos a conta bancária bem recheada e não precisamos de contar o dinheiro para o que quer que seja, nós não pensamos em problemas. É ou não é? É logo uma coisa. Quando começamos a ter que pensar, peraí, não sei se está o dinheiro para a renda, não sei se está o dinheiro para não sei. Quando começamos a fazer essas contas, começamos a ver problemas muitas vezes onde não há. É ou não é? Porquê? Porque temos responsabilidades. Não quer dizer que a gente seja tio Patinhas da vida, nem nada disso. Temos responsabilidades, temos coisas para pagar. Quando a vida nos corre bem, eu dei o exemplo financeiro, mas deixa-me dar-vos um outro exemplo. Algum de vocês se lembra que tem olhos, exceto no dia em que temos uma conjuntivite, ou um problema, ou entra um cisco no olho? A gente não lembra. Porquê? Está bem. O dente não, o dente a gente lembra porque escova, o corpo a gente lava e não sei o quê. Como os olhos a gente não faz nada, foi um belo exemplo que eu tive agora. A gente só se lembra dos olhos, ou quando apanhamos o sol pela frente,
ou naquele dia que acordamos com o olho um bocado coisa. E é normal, quando a vida nos vai bem, a gente esquece que tudo nos vai bem. Mas estes jovens, Zacarias e Isabel, agora acertei, estes jovens não murmuraram um único dia, mantiveram-se justos e irrepreensíveis. E é isso que o Senhor nos está a querer hoje trazer. Nós não sabemos se a promessa que nós temos sobre nós, se a oração ainda não foi respondida porque está dentro do tempo ou porque está atrasada. Mas o que nós sabemos é que Deus não é surdo. Amém? Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E há uma coisa que o Senhor nos ensina na sua palavra. É que uma palavra que Deus lança, ou um homem de Deus, não volta vazia. Então, se nós temos uma promessa de Deus, seja porque lemos na Bíblia e o Espírito Santo testificou no nosso coração, seja porque alguém nos deu isso, o que nós sabemos é o que diz no Salmo 40. Se eu esperar com paciência no Senhor, Ele ouvirá o meu clamor e me responderá. E é isso que nós temos que gravar no nosso coração. Amém? Podemos ficar de pé. Estamos mesmo quase a terminar. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. E hoje o que o Senhor nos vem mostrar é não só a importância de nós termos fé, mas de sabermos esperar com paciência nele. Como Davi fez, mas vamos dar este exemplo de Zacarias e Isabel. Como Zacarias e Isabel fizeram. O Senhor vem lembrar-nos também uma outra coisa muito importante. É que no tempo de espera não desanimes. No tempo de espera não podemos desanimar. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei. Eu não sei a promessa que cada um está à espera que ainda não chegou, mas eu sei as que eu tenho e que ainda não chegaram. E como isso às vezes incomoda. Como às vezes dói a gente não ver aquilo ainda resolvido. É difícil. Mas nós temos que nos manter firmes. Não muda nada. O problema que eu estou a passar, de ser difícil ou não, para a promessa ser alcançada ou não. O que pode mudar é o meu posicionamento, atrapalhar ou não. Mas, pelo contrário, se te sentes desanimado ou desanimada, hoje é o tempo. Porque hoje foi um tempo em que nós cheámos com o Senhor. Hoje foi um tempo em que nós, cada pedaço de pão que um de nós pegou, nós estamos a dizer de uma forma profética, eu confio em Jesus. Porque se nós vamos fazer a ceia como um ritual litúrgico ou religioso, nós já cancelámos tudo o que Deus pode fazer por nós. Nós não podemos olhar para a ceia, por exemplo, não, eu tenho que cumprir. Não, eu não tenho nada que cumprir. Eu não quero é perder a oportunidade de estar aqui o rei e eu não me sentar à mesa com ele. Isso é que eu não quero perder. E quando eu me sento à mesa com o rei, o meu coração está lá. Eu não preciso de falar nada, que ele sabe tudo. A Bíblia diz que ele sonda os nossos corações e esquadrinha as nossas mentes. Eu não preciso dizer nada. Ele sabe a dor que eu tenho quando comi o pão. Ele sabe o desânimo que está a chegar ao teu coração. Ele sabe a dificuldade que tu estás a ter para ultrapassar certas situações. O rei sabe isso. Eu não preciso de saber, mas o rei e tu sabes. Então, isso é que é importante, é nós percebermos que temos que declarar em fé que Deus não é injusto. Olha, abre a Bíblia comigo no livro de Hebreus. Abre. No capítulo 6 de Hebreus. Falei agora do Deus não ser injusto. É isso mesmo. Abre a tua Bíblia comigo. A forma que nós temos de mostrar a nossa confiança. Hebreus 6, no capítulo 10. Deixa-me procurar aqui também. Entrar aqui. A vantagem de ter uma Bíblia eletrónica é essa. Então, em Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus está-nos a dizer aqui o que deve ter dito a Isabel e Zacarias. Eu não sou injusto. Vocês têm que esperar, mas vão receber. Deus hoje está-te a dizer o mesmo. Eu não sou injusto. Podem esperar, mas vão receber. É o que Deus nos está a dizer hoje. Se a gente se mantiver firmes, o ser humano pode esquecer de uma coisa que diz: eu vou-te dar isso e nunca mais dou. Nem é por mal esqueci. O ser humano é falho. Deus não é falho. Deus é fiel para cumprir. E o que o Senhor nos está a dizer hoje é: se tu na tua caminhada reclamaste com Deus algum dia, se de alguma forma reclamaste de alguma coisa que não sabias o que era ou o que poderia ser, se reclamaste pela demora, acerta-te hoje com o Senhor. Pede perdão ao Senhor. Talvez quando vieste cear não tinhas esta ideia de algum dia teres reclamado com Deus, pôr em causa a sua soberania quando pediste um milagre, quando pediste uma promessa, quando oraste por uma promessa. Mas ora agora. Fecha os teus olhos e ora ao Espírito Santo. Vamos orar juntos. Eu desafio-te a abrir o teu coração, a pedir perdão ao Senhor, a falares com Ele e
e a mostrar-lhe que queres ser como Zacarias, queres ser como Isabel, alguém que é irrepreensível aos olhos do Senhor. É isso que o Senhor hoje te está a dizer. Que se queres ser como Isaías, se queres ser como Isabel. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Senhor, declarando vida sobre as suas vidas. Eu oro declarando, Senhor, que o tempo de ficar alegre na Tua presença chegou, Senhor. Eu oro declarando, meu Deus, que o tempo de esperar por coisas melhores chegou, Senhor. Eu oro, meu Deus, declarando que o tempo de te ir buscar, Senhor, de buscar em Ti, Senhor, a Sua presença, de buscar em Ti, Senhor, a resposta para todas as dúvidas chegou. Eu oro, meu Deus, declarando que queremos ser homens e mulheres considerados justos, considerados irrepreensíveis. Queremos ser homens e mulheres, independentemente do tempo que estamos à espera, que não entre desânimo no nosso coração. E eu hoje declaro sobre as nossas vidas que o desânimo não entrará no nosso coração. Entrará a Tua vida, entrará a Tua paz, entrará a confiança que nós temos em Ti. Pai, aumenta a nossa fé. Tu nos dizes na Tua palavra que a todos nós nos dás a mesma porção de fé, mas que ela pode ser aumentada. Então eu oro para que a partir de hoje a Tua fé possa ser aumentada em cada um de nós, que os nossos corações possam ser corações gratos, corações cheios de fé, corações de gente irrepreensível e justa e que buscam em Ti tudo o que tens para ela. Deus, eu oro, Senhor, por uma mudança de comportamento em cada um de nós. Eu oro para que nós sejamos capazes de buscar além daquilo que nós achávamos que era possível. Pai, eu oro para que nenhum de nós se esqueça nunca que o Senhor nos poderá dar sempre muito mais do que nós possamos pedir, pensar ou imaginar, porque Ele é um Deus soberano e poderoso. Pai, eu oro para que a mesma fé e confiança que Zacarias e Isabel tinham venha aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor olhe para nós e nos considere justos, homens e mulheres irrepreensíveis. Que o Senhor tenha prazer em dizer que somos seus filhos, que o Senhor se alegre com as nossas conquistas, que o Senhor se alegre com o nosso choro, que o Senhor se alegre com a nossa convicção, que independentemente da situação difícil, independentemente da situação adversa, nós somos inabaláveis porque estamos firmes na rocha, que é Jesus. Pai, eu oro para que nos possas ministrar nesta manhã, Senhor Espírito Santo, que nos tragas vida, que nos mostres, Senhor, tudo o que Tu nos prometeste não foi em vão e nós queremos nas promessas do Senhor, meu Deus.